Essa música não podia faltar, né? Realiza o milagre em mim. E o Rafael vai cantar junto comigo. Vamos lá? Um abraço para o Emanuel Stênio, compositor dessa canção. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Vai lá. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração. Milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor. Necessito da tua intervenção na minha vida. Milagres acontecem, meus irmãos. Tenham fé, mantenham a esperança. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Olha para cima, olha para cima, como você estiver em casa, dentro da sua casa, imagine que sobre esse teto existe um céu, e lá no céu Jesus está falando com Deus Pai. E sabe o teor do assunto? Sua vida. E Jesus pedindo ao Pai que derrame sobre você uma dose redobrada do Espírito Santo, para que você suporte, espere, aguente firme até o dia da manifestação do poder de Deus na sua vida. Permaneça no campo de batalha, perceba que a vitória está chegando e clama, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida, eu necessito da tua intervenção na minha vida.
Você já ouviu, senta aí, meu irmão. Já ouviu aquela famosa frase, né, bem popular, né? Quando junta a fome com a vontade de comer, né? São aquelas oportunidades, né, que a gente encontra. A fome com a vontade de comer. Espiritualizando esse ditado antigo no nosso meio, quando existe a necessidade de um milagre e existe a vontade de Deus em realizar o milagre. É a fome, né? A fome de Deus em querer te amar e a necessidade de matar uma fome, a vontade de comer, né? Então, existe um milagre para ser realizado na sua vida? Claro que existe, na minha também, na vida de todos nós. Todos nós agora, meus irmãos, a partir do apresentador desse programa, todos nós temos um problema a administrar. Alguns mais graves, outros menos graves, mas todo mundo que está aqui no estúdio, né? São mais de 25 pessoas trabalhando nesse exato momento para que esse programa chegue até você. E hoje, com nossos convidados aí, esse número chega a quase 30 pessoas. 30 pessoas envolvidas diretamente numa mensagem para chegar até o teu coração. E qual a mensagem é essa? Permaneça no campo de batalha. Tem hora que num campo de batalha, eu já conversei com alguns soldados, alguns oficiais do exército, da aeronáutica, da marinha. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas que foram para as batalhas, que enfrentaram batalhas. E alguns testemunhos, inclusive que eu pude, né, ter a oportunidade de entrevistar no programa, outros numa conversa em particular, eles diziam que no meio do campo da batalha, você tem hora que você acha que você vai morrer mesmo. Você se despede da vida, você pensa na família, você pensa em Deus. Chega uma hora no campo de batalha que você acha que vai acabar. As bombas explodindo, rajadas de metralhadora, barulhos ensurdecedores. Você tem a nítida impressão que o seu fim chegou. Mas de repente, existe o final de uma batalha. Você sabe que uma guerra é feita de várias batalhas. E ganha a guerra quem vencer a maior parte das batalhas, de maneira especial as principais delas. Então chega uma hora no campo de batalha que você começa a ver a mudança. É gradativa. Você parece que a gente começou a empatar, parece que a gente começou a ganhar, parece que o jogo está virando. É assim. Então, no meio de uma batalha contra o câncer, por exemplo, você que está hoje administrando, você que é um paciente oncológico, está indo para suas quimioterapias, radioterapias, você que tem náuseas diante dos remédios que você ingere, você que faz uma hemodiálise 3 vezes por semana ligado a uma máquina, por exemplo, é uma batalha muito grande. Mas no meio da batalha, Deus também fala com a gente. E Deus falou com essa família aqui. Vou mais uma vez falar com a tua mãe, né? Como é que era o relacionamento? Essa pergunta é muito importante. Como é que era o relacionamento teu com o teu esposo durante esse período? Como é que era a vida de marido e mulher, mulher e marido, né, nesse período? Porque tem muita gente vivendo isso em casa agora. Fortaleceu. Conversa muito, muito mesmo, né? E fortaleceu muito a nossa relação, porque a gente servia de de apoio, um apoiando o outro, né? Até mesmo porque eu tinha mais 2 meninas que tive que deixar para ficar com ele, né? E meu marido teve que ser mãe também, né? Enquanto na minha ausência. Mas isso foi, eu acredito assim, que um propósito de Deus muito grande na nossa vida. Deus olhou para a gente naquele momento, né? Prova de fogo. Prova de fogo. O câncer estava onde mesmo que você disse? Estava na clavícula? Na clavícula, no rim, no testículo direito, no fêmur, na bacia e nas vértebras da coluna. É uma batalha. O câncer é essa batalha. E assim como numa guerra, diariamente morrem milhares de pessoas. Nós víamos ali o meu vizinho, o meu amiguinho, o do outro quarto, o do quarto lá da frente, indo. Eu, como criança, quando será a minha vez?
minha mãe com meu pai, acho que pensavam a mesma coisa. E como se não bastasse esse diagnóstico desses 6 tumores, neste momento que a médica chamou minha mãe, ela disse, olha, o Rafael tem metástase. A metástase, hoje eu entendo um pouco mais, quando as células cancerígenas, elas alcançam o sistema linfático ou células sanguíneas, e por meio disso ela vai caminhar para o corpo e se estabelecer em um outro lugar, enraizar-se em outro lugar. E além disso, o tumor do fêmur era enraizado no osso e das vértebras da coluna também. Poderia arrancar o rim e talvez o tumor, o testículo, mas e aí a coluna? É a sustentação do corpo. E o fêmur? Amputaria a perna? Então ali era um caso de milagre. A quimioterapia não iria resolver. A quimioterapia iria estabilizar os tumores e após o término do tratamento, nós iríamos ter que fazer cirurgias para remoção do que sobrasse, do que ficasse. Chegando a essa remissão, o restante do tumor teria que ser retirado. Um dos tumores tinha 12 centímetros. Era uma laranja. Era muito grande. Ele que comprimiu o rim, por isso tinha fortes dores na costa. E com todo esse diagnóstico, e foi feita aquela cirurgia que eu falei no início, né, para tirar a biópsia, e um corte muito grande aqui do lado direito. E ali uma bolsa de pielostomia, uma bolsa de alívio para o rim direito, para que, ou seja, eu urinava um pouco pela sonda no canal do pênis e a outra por essa bolsa de pielostomia. E se alimentava pela sonda nasoenteral. E para as necessidades que eu precisaria ir no banheiro, eu não conseguia. Era tudo ali na cama. Eu não tomava banho mais, minha mãe me dava banho de leito. Um paninho úmido ou lenço umedecido me limpava. Como é que era? Desculpa intervir agora, mas, por exemplo, hoje o programa ele tem a ver com os arcanjos, né? Seu nome é Rafael, o nome do médico era Rafael. Você sentia a presença do seu anjo da guarda? Você sentia que uma força, uma proteção também conduzia todo esse momento? Teve alguma experiência, não mística, mas assim, você sentia que algo também estava socorrendo você, protegendo você? Dunga, não havia como não sentir essa presença, porque Jesus Eucarístico estava do lado do meu leito hospitalar. Ali estava uma imagem, aquela imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, se conseguir mostrar. Sim, então pega lá a imagem. E uma imagem de São Rafael Arcanjo. Eles dois foram comigo, e aí logo em seguida minha madrinha foi falar com o padre, esse padre, um santo padre. Padre Francisco, se o senhor estiver me ouvindo... É aquele que está na foto aqui? É aquele que está na foto. Põe a foto para nós aqui, tem uma foto Eu costumo dizer que o Padre Francisco é a continuação do meu milagre. Ele passou por uma doença gravíssima e rara. Como que a gente pode explicar, madrinha? Fala no microfone. É uma bactéria cerebral e os médicos também tinham dado como perdido nesse momento. Desenganado. E... Olha essa foto, é ele aí? Esse padre, Santo padre. Congela essa foto para nós ele aqui. Ele foi levar Jesus lá, celebrou a missa. Aquele hospital já não pisava um padre há muito tempo. Olha o São Rafael lá atrás. Uhum. Ele celebrou missa, ele batizou crianças. Muitas crianças foram salvas da morte por causa desse padre. E muitas foram salvas, ganharam o céu, batizando ali no leito hospitalar, minutos antes de morrer. Ou seja, aquele quarto se tornou a sua igreja. Aquele andar. Aqui, gente. Quinto... Olha aqui, ó. Rafael, 10 anos atrás, Eucaristia, né, Jesus. Aqui o São Rafael. E o nome do padre mesmo? Padre Francisco. Padre Francisco, meu xará, que também teve uma doença no cérebro, é isso? Sim, é uma infecção no cérebro e há 4 meses os médicos também tinham desenganado. E no dia que eles desenganaram, eu estava saindo da missa. E uma irmã deu essa imagem que passa aí, que o Rafael foi no dia da crisma do Rafa, que ele está... que foi te visitar no dia que a Alessandra foi lá no café. Essa mesma imagem dormiu em casa, né, da Mãe Rainha 3 vezes Admirável de Choista, que é... E daquele dia eles voltaram a lutar pela vida do padre. Ele está hoje cadeirante, ele está hoje com algumas debilitações, mas está vivo. Vencendo a doença. Um milagre Aquele quarto... chama outro milagre. Onde Deus toca, o toque de Deus continua. Rafael, te perguntar, quando é que a coisa começou a mudar? Quando é que falou assim, opa, peraí, o quadro é esse, são 6
pontos onde o câncer está, linfomas, enfim. Quando é que a coisa começou a mudar? Quando a médica entrou no meu quarto e minha mãe não queria me contar. Ela sabia, mais ou menos por cima, porque os médicos também não eram tão claros no primeiro momento. A partir de um momento segundo, eles já destrinchavam a coisa. Mas comigo, como paciente e criança, não, eles eram sigilosos. Eu falei, doutor, o que eu tenho? Eu vi por aí que é um rabdomiosarcoma. Ela falou, sim. E a qual? Esse ou esse? Que tinha o maligno, tinha o benigno. Não, desculpa, era só maligno porque era sarcoma, maligno. E ela falou, maligno. E aí eu fui pesquisar na internet, porque eu tinha um computador que eu digitava minhas músicas. Eu fui buscar no Google. E lá eu vi o quadro de inúmeras pessoas que não conseguiram passar, sobreviver nessa doença. Aquele andar se tornou tabernáculo do Senhor, sacrário do Senhor. Jesus foi morar ali. E esse padre aí realizou inúmeras obras de caridade e obras de realmente salvar a vida desses jovens e das enfermeiras também, que acabaram se convertendo. Foi uma comoção naquele quinto andar com a minha história, porque até o momento, segundo a médica que cuidou de mim, ela já tinha 50 anos de profissão, uma senhorinha, quase se aposentando. E ela falou que o meu caso era o segundo caso de rabdomiosarcoma que passava pela vida dela, e que o outro, infelizmente, não tinha sobrevivido. Só que isso ela só foi contar depois que eu já tinha sido curado. Segura um pouquinho aí. Ô, gente, seguinte, o professor Felipe Santos, ele preparou para nós um café, bolinho e teologia. Hoje ele não está aqui no estúdio, mas ele gravou lá no escritório dele, lá na casa dele, onde ele estuda. Então, ele vai falar justamente sobre os anjos da nossa vida também. Roda aí pra gente, café, bolinho e teologia com o professor Felipe Santos. Olá a todos vocês que estão acompanhando aí, né, o Café Bolinho e Teologia, esse programa maravilhoso, acredite, né, que bom estar aqui com vocês de novo. Quero mandar um grande abraço aí, meu pai, pessoal da banda, principalmente pro pai e pro Paulinho. Vocês são os melhores, o café de vocês é fantástico, que saudade. E olha só, gente, o tema de hoje é anjo da guarda. Putz, o que é que faz um anjo da guarda? Nossa, temos muitas perguntas, né? Qual é a aparência dele? Ele de fato tem asas, né? Ele de fato é aquela criança com asinha, com cabelinho enroladinho, né? Por que o anjo, por que não tem representação de anjo mulher? Por que anjo não tem barba? Por que tem cabelo, mas não tem barba, né? Tem pena, mas não tem barba, né? Então é estranho. Anjo tem sexo? Como é que anjo nasce, né? O anjo, ele é bom, ele é ruim? O que acontece, né? Por que tendo um anjo da guarda eu sofro? Por que tendo um anjo da guarda eu posso tropeçar e me machucar, né? Por que com o anjo da guarda as pessoas morrem? Então são uma série de perguntas que muitas vezes nós fazemos e fica difícil de entender a função do anjo, né? Ao longo do tempo, diversas civilizações acreditaram em seres sobrenaturais, né? Nada semelhante aos anjos, nada. Nós temos figuras folclóricas, nós temos figuras mitológicas, cada uma dessas com funções, né, dentro do seu universo, dentro do imaginário dessas civilizações. Algumas criaturas são vistas como seres espirituais, outras criaturas são seres fantásticos, mas carnais e presentes na natureza, né? Tipo assim, se você for ver as fadas, em mitologias, elas não são seres espirituais, são seres carnais. Você vê, você toca, tá aqui na sua mão e tal. Não transitam em um mundo espiritual, um mundo físico, né? Você tem fantasmas, você tem, enfim, você tem uma infinidade aí de criaturas fantásticas. E por causa dessa mistura cultural, muitas vezes a nossa cabeça, né, acaba deturpando, né, misturando o que é verdade e o que é ficção. Então vamos entender hoje um pouquinho o que é o anjo.
Vamos lá, o que significa anjo? Anjo, se você recorrer aqui, já quero alertar você da necessidade de proximidade com o catecismo. O catecismo vai nos ensinar que anjo, a palavra anjo, ela não designa espécie, ela designa função. Anjo é um mensageiro, né? Ele leva uma missão, ele leva um recado, ele leva uma ordem, ele leva uma mensagem, ele entrega alguma coisa, é um mensageiro, tá? Deus dá um recado, é o carteiro. Se a gente fosse representar ele hoje com roupas, né, do nosso tempo, ele seria um carteiro, seria tipo isso, né? Ele traz essa mensagem. Então a palavra anjo não designa espécie, né? Ele é uma criatura espiritual, né? E nós acabamos representando assim alguns anjos, né? Um exemplo aqui, esse aqui é um desenho que eu fiz de São Miguel e pintei com aquarela. Olha só que legal. Ele tem a armadura clássica, né, que lembra a armadura de um soldado romano, né? A espada para mostrar que ele defende a igreja, ele luta, né, ao lado de Deus. O seu nome, né, quem como Deus, né, ele vai ser essa criatura que vai se opor ao anjo rebelde, né, e vai mostrar a sua fidelidade, amor ao Criador, e nós acabamos representando ele desta forma. Assim como diversos anjos têm uma roupa para representar a sua função, tem a asa para mostrar que ele não é uma criatura deste mundo, é uma criatura do alto no sentido não que ele vive voando como as aves, mas uma criatura de Deus, né, do mundo superior, podemos dizer assim. E a sua espada, né, e às vezes, né, a balança da justiça, né, alguém que combate pela justiça, que defende a justiça. Então vários anjos são pintados assim, não porque eles são assim, mas porque eles expressam uma ideia, né? As cores, o que ele carrega, né, o olhar, tudo isso expressa uma ideia. E aí é interessante também que quando nós pegamos aqui a Bíblia, né, nós vamos ver essa participação dos anjos na história da humanidade, né? O anjo que vem anunciar, né, a chegada, né, do Messias, vai falar para Maria, né? Nós temos os anjos lá no Antigo Testamento, nós vemos a presença dos anjos, né, lá no Apocalipse, a conclusão das coisas. Então nós vemos que esses seres sobrenaturais, esses seres espirituais, eles estão presentes na criação. O fato de muitas vezes não conseguirmos entender bem a sua natureza não significa que eles não existem, que eles são lendas, né? E outra coisa, a função deles. O anjo, ele tem como função inspirar você a continuar no caminho de Deus. Então ele não vai responder por você, ele não vai agir como um ditador na sua vida, e pelo fato da função dele se limitar a inspirar você, então tem certos perigos à vida, né, do mundo físico que você vai continuar correndo, né? Você pode se acidentar, você pode morrer, você pode cair, você pode tropeçar, porque isso não necessariamente vai interferir na sua fé. Ele vai defender você naquilo que diz respeito, né, à sua fé, à sua salvação, né? Um exemplo que eu gosto muito de usar é no filme do Senhor dos Anéis. Tem um personagem que inclusive é o personagem que eu mais gosto, o Gandalf. Nos livros, né, o autor descreve ele, né, como uma criatura que os homens gostam de estar perto, porque a presença dele inspira a coragem, né, dos homens. Eles ficam seguros, eles ficam corajosos durante a batalha e não abandonam os seus postos, né? E quando ele se ausenta, os homens voltam a ter medo, né? Eles querem desistir. Então essa é a função do anjo, inspirar, né, as pessoas. E para encerrar, eu queria indicar para você esse livro aqui, do professor Felipe Aquino, o grande herói, né, que ele fala, né, Os Anjos Simples. E aqui tem uma catequese fantástica sobre a natureza dos anjos, como eles são criados, por que eles são criados, né,
porque o anjo tem esse livre-arbítrio, dentro do seu livre-arbítrio, dentro de uma ciência infinitamente maior que nós, por que alguns escolheram ficar contra Deus? Né? E ele vai dizer aqui, será que o anjo tem perdão? Tem certas coisas que são para a nossa realidade, mutável, finita. Mas e para quem é imutável, é infinito? Como acontece? Então são coisas bem legais que o professor escreve aqui para vocês, fundamentada aqui, ó, no ensino da igreja. Se você não tem isso aqui como base, provavelmente você vai ter como base qualquer ficção. Mas é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Rezem com o seu anjo da guarda. Saiba que ele é um grande amigo, é um mensageiro de Deus, é alguém que vai acreditar em você, que vai inspirar você a continuar nessa caminhada rumo ao céu. Que Deus te abençoe. Aê, Prof. Felipe Santos, www.professorfelipesantos.com.br. Entra lá que tem muita coisa legal, tem cursos, tem vários temas que você vai aprender muito. Ô, Rafael, cara, eu quero me lembrar ainda daquela emoção de 10 anos atrás, né? E hoje a gente em outra emissora, em outro programa, já era para eu ter te levado naquele programa que eu apresentava, mas Deus quis agora nesse novo programa que chama-se Acredite. E através da sua vida hoje, da sua mãe, da sua madrinha e da sua esposa, que eu não falei com ela ainda, mas eu vou falar, muitas pessoas estão voltando a acreditar. Amém. Quando é que você recebeu a notícia da cura? Quando isso aconteceu? Ou que aquele processo estava realmente caminhando para a cura? Após esse diagnóstico, então, nós começamos a ter mais consciência do que nós estávamos passando, vivendo, principalmente os meus pais. A cidade entrou numa comoção, como se eles soubessem que era os últimos dias do Rafael. A diocese de Itapetininga e a arquidiocese de Sorocaba... A Karina não está aguentando. Eles entraram... Eles também foram nessa reviver, comoção, assim, da diocese, que todos começaram a rezar Século de Jericó, 1000 Ave Maria, Rosário, clamando o milagre, porque eles sabiam que eram os últimos momentos. Porque eu fiquei ali entre 1 a 2 meses internado, mas no pior estado. Chegou um momento que você ficou desfalecido, tipo, agora não dá mais. Sim, menos de 25 quilos, eu já não comia nada. Menos de 25 Essa foto aí foi no início, acho que na primeira semana de tratamento. Uau. Que passou. Então assim, eu estava muito debilitado. Como eu falei, não levantava mais, eu não andava mais. Os 2 meses que eu fiquei internado foi completamente na cama, minha costa estava toda ferida. Aí eles vinham, trocavam um pouco de posição e tal. Mas enfim, toda a diocese rezando, o pessoal do meu grupo de oração, São João Paulo II, um abraço, eles fizeram ali um cerco de Jericó, 7 dias clamando o milagre. Só que o que antecedeu a isso foi a Semana Santa. E meu pai é ministro da palavra, da Eucaristia, da palavra. E ele foi lá comigo, né, como Jesus já estava lá na Eucaristia, e celebrou o Tríduo Pascal, celebrou o Sábado Santo também, o Domingo Santo, o Domingo de Páscoa. E no domingo eu acordei um pouquinho melhor. Para aí. No domingo ele acordou um pouquinho melhor. Calma aí, depois do intervalo ele continua essa história. Acredite, é essa música que eu quero cantar para você antes da gente ir para o intervalo. Ô gente, o que está acontecendo aí na sua casa? Hein? É algo semelhante? Vamos acreditar? Mas lembre-se, a cidade inteira rezou. A cidade inteira rezou. A cidade cristã, a cidade católica, Cerco de Jericó, houve um movimento de oração. Então, quem sabe, você convoque seus amigos também para rezar. Acredite, galera, vamos cantar saindo para o intervalo, porque essa música é o tema do nosso programa. Essa música é a inspiração para que a gente continue a acreditar. Não fuja do campo de batalha, não fuja, permanece. Daqui a pouquinho vai aparecer os primeiros sinais. Ferido eu cheguei, joguei-me aos seus pés. Se queres, sei que podes me curar. Mirei aquele olhar e aquele amor me tocou no escuro mais profundo do meu ser. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração
que se esgotou, o olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá